A gente está comemorando 10 anos do design dentro da Feira da SP Arte. Temos convidados muito especiais aqui hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um, e aí eu passo a palavra para a Débora, que vai fazer a mediação. E é isso. O Theo Vilela Gomes é galerista e colecionador, com profundo conhecimento do design moderno. À frente da Galeria Theo, que dirige ao lado de sua irmã gêmea, Liz Vilela Gomes, dedica-se à preservação e à valorização de peças originais do design brasileiro e internacional, com foco no período entre as décadas de 1930 e 1970. Sua atuação envolve a identificação e a prospecção de obras por meio de uma rede de contatos, além de processos de documentação e da restauração conduzida pela equipe da galeria, contribuindo para o reconhecimento do design como patrimônio cultural material. A Cláudia Moreira Salles é conhecida por seu trabalho que equilibra simplicidade formal, precisão construtiva e valorização dos materiais. Sua produção destaca-se pelo uso da madeira, frequentemente combinada a outros materiais, explorando diferentes contrastes e texturas. Seus projetos transitam entre o fazer artesanal e a produção industrial, explorando as potencialidades de cada um dos fazeres. Começou fazendo móveis para Nani Movelaria, nos anos 80, e nos anos 90 para Etel Carmona. E, a partir daí, estabeleceu outras colaborações, como Firma Casa, Dipot, Lumen e Riva. A Luciana Martins vive e trabalha em São Paulo e, ao lado de Gerson Oliveira, que conheceu na Faculdade de Cinema, na USP, está à frente da Vírgula Ovo, fundada há 30 anos. Premiados 4 vezes pelo Museu da Casa Brasileira, já mostram trabalhos em exposições como Experimento, em Amsterdã, e no Projeto Parede do Mãe, em São Paulo. Assinaram o projeto do Café Bienal, entre outros espaços institucionais. Foram também responsáveis pelo mobiliário do Pavilhão do Brasil na Expo Dubai, em 2020. Juntos fazem um trabalho situado no limite entre o design e a arte, sem medo de experimentar e de abrir caminhos. Primam por uma criação inteligente. Seus objetos têm o poder de conciliar a concisão e a capacidade de surpreender. Agora eu vou apresentar a Débora, que vai fazer a mediação da conversa e passar a palavra para ela. A Débora Matheus é jornalista e editora e mestre em comunicação pela Sorbonne, na França. Com mais de 25 anos de atuação, especializou-se na construção de narrativas editoriais críticas que se articulam no vértice da arquitetura, design, cultura e comportamento. Débora, passo a palavra para você. É uma imensa alegria estar aqui. Primeiro, porque esse ano marca 10 anos do setor de design na SP Arte. E a feira iniciou um movimento, em 2016, muito importante para a cena do design nacional, seja na formação de um mercado ainda incipiente, seja também na consolidação de um calendário que até então não existia, e também na circulação de conhecimento sobre o campo. Para mim, é uma imensa alegria estar ao lado de 3 grandes nomes fundamentais na história do design do Brasil. E a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo descontraído com eles. Eles vão apresentar um pouco sobre mercado, processo construtivo. A gente vai começar com as apresentações deles e depois a gente abre, eu vou fazer umas perguntinhas e abro para a pergunta de vocês. Fiquem à vontade, porque vocês sempre enriquecem esse bate-papo. Então, queria convidar primeiro o Theo. Theo é um exímio conhecedor do design moderno brasileiro, especialmente da década de 30, 70 ali. Ele trabalha há 20 anos na preservação do lastro histórico, mas também numa curadoria exímia e na formação do acervo. Theo, conta para a gente um pouquinho como que se desdobra essa tua trajetória. Boa tarde, obrigado pela presença de todos aqui, obrigado pela presença da Fernanda, da Tamara. É muito importante a gente celebrar esse momento, são 10 anos de história, né? Acredito que a Theo esteja há mais tempo envolvida na SP Arte, né, apoiando. A SP Arte, ela estabelece um momento de reflexão, né, e abre para debates, e isso é muito importante não só para quem cria, mas a gente que está envolvido com a preservação, a história do design, né? Não só, principalmente o mobiliário moderno, né, que é fundamental, acho que hoje, para abrir o campo para muitas criações no mobiliário contemporâneo, né? Até meu princípio é algo totalmente fora do mundo do universo do design, mas eu me empenho na pesquisa
do mobiliário, né? Na pesquisa, lá em 2004, começo a encontrar peças no meu caminho, e aí desperta meu olhar para a preservação, né? A TEL ela vai se formando. Hoje em dia somos 48 pessoas envolvidas na minha empresa, na nossa empresa, na minha e da Alice. E isso, cada um tem sua contribuição, né? Não só o meu olhar, mas a preservação de vários olhares para dar esse resultado. A gente tem ali, né, Theo, uma apresentação que está passando sobre um pouco a trajetória. Você também, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa parte curatorial das histórias por trás do acervo, essa parte de curadoria e claro, trouxesse Sim. um pouquinho dessa tua visão de restauro, de todo esse processo. Nas primeiras edições da feira, a gente sempre traz uma variedade grande de tipologias, né, de vários designers, né, representando no nosso stand, para tentar despertar o olhar dos interessados e dos colecionadores. Em 2019, a gente faz uma mostra com o mobiliário no estado, para despertar o olhar e o interesse com os artesãos do mobiliário, né? Quem faz e quem restaura na empresa. Em 2020, a gente tem a oportunidade de fazer uma apresentação do designer, que é o Zanini Caldas, celebrando aí os 100 anos de trajetória dele. A gente apresenta o mobiliário feito em compensado naval e curvim. Eu acho que é um momento interessante que a gente pensa. A gente sai de uma variedade de designers e mostra um designer só, né? Isso chama muita atenção. Em 2022, na feira, que é um momento muito especial para a TEL, que ela se dedica a um espaço, uma galeria, onde ela está totalmente envolvida com compromisso de transmitir algo diferente para o colecionador, né? A gente traz nessa feira de 2022 um conjunto de peças do Abraham Palatinic, que é um acervo que a gente tem acesso em 2021. Então, é um conjunto bem único assim, de peças estruturadas em metal, que eles se relacionam muito com o trabalho de arte cinética dele, né? Que acho que é essa grande potência do artista, né? Então, a gente revela uma vertente de um artista designer, né? Ali também a gente consegue ver as gravuras do Hércules Bassotti e os pequenos objetos em acrílico que ele também produziu no período. Em 2022 é um período fundamental para a TEL, né? A gente inaugura a galeria, né? Um projeto de anos, né? A gente está falando de uma trajetória já de quase 18 anos envolvida na preservação do mobiliário moderno brasileiro. A gente faz uma retrospectiva super importante, que é a do Jorge Zalzupin, celebrando o centenário dele. A gente abre as portas da galeria com um conjunto de peças que conseguem transmitir para o público a potência, né, a importância desse design tão celebrado desde a década de 80. Né? A gente pode dizer que desde a década de 80 se iniciam-se pesquisas, né, em torno do mobiliário, mas é somente no começo dos anos 2000 que a gente começa a essas peças se integrarem a grandes coleções. Né? Retornando um pouquinho, eu queria, em 2016, a gente faz uma retrospectiva do Percival Laffer. Né? A gente reúne 150 peças do designer. Isso também é naquele momento, a ausência já de grandes mestres, não a ausência, mas a ausência de encontrar importantes peças dos grandes mestres, a gente vai buscar já em outras fontes. Então, a gente tem uma relação, um encontro com o Percival. Né? Então, nesse momento, a gente, inclusive, mostra um lado dele. Ele ama, né, o automobilismo. A gente traz um carro para a exposição, né, o MP Laffer, né, algo bem interessante. A TEL também não se preocupa só com esse campo de negócio. Né, ela está
bem interessada nesse momento. A gente consegue ver assim, nessa imagem. A gente promove o restauro dessas poltronas modernistas do Teatro do Taíbe. É um desenho do George Willenheim, da década de 60. Esse teatro fica no centro de São Paulo. Ele tem 70 anos. E também a gente promove o restauro dessa mesa do Centro Cultural Mário Quintana, né, em Porto Alegre. Uma mesa que também estava totalmente desgastada pelo tempo. E a nossa equipe ela volta ao uso, né? Hoje ela está numa sala de leitura. É uma das coisas que a gente também... É um dos motes da empresa também. E a SP Art abre para a gente esse campo de visão, né? Esse campo de dedicação não só na divulgação do mobiliário moderno, mas sim também no estudo, né? Esse ano, né, Theo, vocês estão com encontros insólitos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa novidade na feira esse ano. A gente tem um acervo muito amplo. Estou eu e minha irmã. A gente conheço a Célia no ambiente da Casa do Povo, né? A gente tem muitas trocas pessoais. E por a gente ter um amplo acervo de muitas diversidades, a gente decidiu apresentar o trabalho dela fazendo um diálogo com o mobiliário, né? A trajetória da Célia é algo de mais de 40 anos, então a gente traz para o público uma relação do mobiliário e da expressão artística dela, né? Que é algo muito importante. É uma grande honra a gente estar recebendo o trabalho da Célia lá no nosso stand, não só aqui, mas também na galeria. E a prova, né, essa dedicação. São anos de dedicação, são anos de empenho para ter essa performance que a gente tem hoje. O estudo, e não só estudo, mas também o envolvimento em publicações e várias outras. Veio à minha memória agora um trabalho muito importante que a gente realizou em 2023. Foi a pesquisa sobre o Liceu de Artes e Ofício, que a gente resgata a pesquisa da Ana Maria Beluso na década de 80, e com a contribuição do Guilherme Wisnik e da Fernanda Carvalho, né, historiadora do Liceu, a gente relembra, né, a importância da propagação da cultura, né, esse papel fundamental, né. Lá no começo do século passado, a importância de se propagar a cultura, de trazer um corpo de mestres, de marceneiros, mestres, serralheiros, para poder ensinar e estabelecer uma produção industrial com maior competência. Mas é um pouco isso, né? Obrigada, Theo. Obrigada por essa explanação tão rica. Agora, eu queria convidar a Cláudia. Ela vai pedir licença para sentar ali à frente. Acho que fica melhor para falar de frente para a exposição que ela preparou. E trazendo um pouco do gancho, né, do lastro histórico, a trajetória da Cláudia, de 40 anos, também acompanha a história, se entrelaça com a história do design brasileiro. Ela viu várias transformações, vivenciou várias transformações. A Cláudia, nas suas criações, como a Heloísa falou, além do primor construtivo e artesanal, ela tem uma relação muito singular com o material. Cláudia, eu queria que você contasse um pouquinho essa empreitada aí no teu trabalho. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Heloísa, Débora, Fernanda, pelo convite de participar dessa conversa. Nós tivemos uma conversa prévia aqui, a Débora, Theo e Luciana, de assuntos que a gente gostaria depois de debater e que a gente acha que caberiam dentro dessa discussão, que muito a relação também do design com a arte. E então a apresentação, quer dizer, essas peças são 15 imagens, um pouco para depois a gente ter argumento para conversar sobre esses assuntos. Essa primeira peça
eu vim de uma formação de uma escola de desenho industrial. Eu achei que eu ia trabalhar em indústria, ficar dentro da indústria. Vim para São Paulo, vim para trabalhar numa indústria, mas o que foi acontecendo é que eu fui percebendo que existia uma brecha para poder desenhar alguma coisa minha, uma coisa mais autoral, desenhar, produzir. E nessa época eu conheci o Fúvio Nani. O Fúvio tinha uma loja, a Nani Movelaria, que acho que deu oportunidade, trouxe várias pessoas. Não lembro, Luciana, acho que era moça, não sei se nessa época tinha coisas. Mas várias pessoas começaram, tinham suas peças lá. E então essa foi a primeira peça que eu fiz e que acabou dando certo. Era uma escrivaninha, sempre partia muito assim de uma coisa de uso, o que eu gostaria de ter. Então, eu gostaria de ter uma mesa, na época a gente usava dicionários, livros de consulta, né? Então, seria essa mesa que acabou se chamando Canguru e que foi comercializada pela Nani Movelaria e que tinha essa característica, a estrutura metálica, tampo de madeira, e tem uma variação, quer dizer, tem esse canguru para um lado, canguru para trás, para uma mesa ser usada pelo outro lado, e uma para utilização dupla. Sempre essa ideia do design que você tem que a peça se desdobrar em outras, né? Esse foi um dos primeiros trabalhando na indústria, numa fábrica, era uma fábrica de móveis de escritório chamada Escriba, tinha um departamento de protótipo. E nesse departamento de protótipo eram feitos os moldes para as cadeiras. E eu vi um marceneiro lá fazendo uma escultura, um trabalho assim de marcenaria incrível, que depois ia virar uma concha para virar uma cadeira, um assento de plástico, né? E eu olhava aquilo e comecei a ficar... Porque na faculdade o trabalho de marcenaria era uma coisa meio condenada, ou você, do passado, ou você ia para a indústria, ou você, sei lá, ia fazer outra coisa. E eu conversando com o Fúvio, ele me apresentou a Etel Carmona, que estava começando com uma marcenaria. E eu fui visitar uma marcenaria menor do que agora, né? Hoje em dia, uma indústria marcenaria, e eu vi uma capacidade incrível dos mestres e dos profissionais, de a alegria que eles tinham de realizar peças que saíssem do produto que poderia ser produzido por uma máquina, né? Então, essa foi uma das primeiras peças que eu fiz lá para a Etel. Por um acaso, uma pessoa tinha me encomendado um banco, que a gente começa muito assim, né? Um amigo encomenda alguma coisa, parente de alguém, né? E aí, principalmente naquela época, né, Cláudia? Sim, naquela época, que esse daqui era começo dos anos 80, né? E essa anterior, né? Então, aquele banco, ele é os pés deles, eles são todos trabalhados no formão. Então, é uma coisa que realmente só alguém com uma mão de obra muito, muito habilidosa e dedicada consegue fazer, né? E a inspiração foi um pouco na juba. Eu estava vendo aqueles leões lá do Vale de Jequitinhonha. Então, a inspiração foi muito desse trabalho, dessa juba, desses leões. Isso daqui também, nesse desafio da marcenaria, a Gaia Aulenti, arquiteta italiana, ela tinha uma mesa que era um tampo de vidro com 4 rodízios industriais. Eu adorava aquela mesa. Então, eu quis fazer a mesma coisa, mas só fazendo um rodízio que fosse totalmente artesanal. O freio é artesanal, todas as conexões de madeira, todas essas conexões são muito... Então, é uma mão de obra muito cuidadosa. E quando eu fiz essa mesa, que é uma mesa de tampo que dobrável, né? Eu fui meio sem graça pedindo para o marceneiro que eu queria que a dobradiça fosse de madeira também. E os bons marceneiros, eles, em vez de ver isso como um estorvo, eles veem isso como um desafio. E acho que isso é uma coisa que torna a vida de quem está fazendo as coisas muito mais prazerosa e divertida quando você tem desafios, né? Então, essa foi uma linha, enfim, tinha 3 peças, tinha um carrinho de chá também que usava dessa questão desse rodízio, tinha um rodízio maior e menor, e essa dobradiça de madeira. Essa foto, essa é uma cadeira que eu fiz em 2007,
mas que agora, para essa última edição da Aberto, na Casa Bola, essa não é a Casa Bola, essa é um galpão adjacente à Casa Bola. Eu estava conversando com a Luísa Matsushita e ela me contou que o hobby dela era fazer almofadas. Eu falei, almofadas? Tem um lugar para colocar uma almofada, né? Uhum. Então, ela criou, assim, para a Berta, ela é uma artista que acompanha a gente desde o começo, fazer essa cadeira, essa poltrona, né? Ela surgiu de uma ideia de um aproveitamento de restinhos de madeira, que sempre tem essas sobras na marcenaria, né? De madeira maciça, e ela é feita de uma maneira muito delicada, muito bem executada pelo pessoal da ETEL. Então, tem a cadeira e uma versão que é uma espécie de uma namoradeira. Né? E, olha, essa peça é uma peça que está no estande aqui da ETEL, na SP Arte, maravilhosa, fruição entre arte e design, Cláudia Moreira Salles e Luísa Matsushita. Quem não foi, eu convido para ir ver de perto, né? Aí é quase uma questão da arte aplicada, né? A arte aplicada, claro. Existem outras derivações. Isso daqui, eu achei que coube aqui para a gente conversar na SP Arte, que foi a primeira vez que foi o Valdir Jatobá que me chamou para fazer uma exposição na Galeria Baró, galeria que não tem mais, mas era uma galeria na Barra Funda, e eu entrei lá e vi esse espaço branco, o tal do cubo branco, e a primeira ideia que me veio foram as exposições, as instalações dos minimalistas americanos, né? Então, eu pensei em fazer uma série de paralelepípedos que ocupariam esse espaço num determinado ritmo. Então, a colocação foi muito importante, onde cada peça entraria. E isso foi a primeira coisa que eu fiz, não muito convencida, de edição limitada, porque, até pela minha formação, eu não conseguia ver por que uma peça você tem que fazer ela de edição limitada, se ela pode ser reproduzida, se aquele material, se aquela construção. Então, depois, numa outra apresentação, numa outra imagem, eu vou falar um pouquinho mais do que eu acho. Mas, finalmente, eu acho que a peça que eu mais gostei foi justamente, e que fez sentido ser uma edição limitada, foi essa mesa, que ela tem uma base de madeira que eu nunca mais consegui essa madeira. Era uma edição de 3 com um protótipo. Eu só consegui fazer o protótipo e 2, porque não consegui mais uma tora nessa dimensão e com essas características, porque a característica é quase que uma característica gráfica do produto. Né? Passa. Aí, isso foi uma segunda exposição também na Firma Casa. A Firma Casa tem aquela parte da frente, que é uma galeria. Também o Valdir me chamou para fazer essa exposição, que também seriam peças em edição limitada, um pouco menos limitada que a anterior. E foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com concreto, que é um material que permite, enfim, dar enormes possibilidades formais e de texturas e o interesse da superfície, né? Então, de novo, misturava madeira de recuperação com concreto e pedras. Esse daqui foi a Sintonia Fina, é uma linha de luminárias, e foi de novo o Valdir que me chamou. Eu fui para a Galeria Luciana Caravello, lá no Rio. E, quando eu cheguei lá, eu achei que o espaço era pequeno para mostrar móvel. Eu falei, vou conseguir mostrar, ou vou entulhar, ou vou mostrar 3 peças. Né? E aí me veio essa ideia de fazer uma coisa menor, de fazer as luminárias, até porque tinha uma sala bem escura, uma sala bem clara, então, dessa ideia do claro-escuro. E aí, para ser em edição limitada, eu acho que isso exemplifica muito o que eu acho que faz sentido limitar a produção. É o seguinte: primeiro, o metal é nióbio, que é um material caro, que é feito no Brasil, mas o Brasil não produz chapa, então a chapa tem que vir de fora. Ele tem uma característica meio mágica, que você coloca, dá para ver aqui naquelas imagens, você coloca ela num banho
e a carga elétrica que você dá, ela vai mudando de cor e atinge, e a cada cor você vê um pouquinho da cor anterior. Ela tem uma superfície assim, é diferente do alumínio anodizado. Então, isso, mais o uso de madeira, porque cada pedaço de madeira é um pedaço, é único. E depois não teria sido possível fazer isso sem a parceria da Lumine, porque iluminação é um capítulo à parte. Quer dizer, quando a gente estava conversando, a tecnologia galopa, né? E só uma indústria mesmo ela tem capacidade de ter os componentes em quantidade, que ela absorve a quantidade para você poder usar numa edição pequena. E uma dessas peças da Cláudia, quer dizer, tem as luminárias Tempo, que estão no estande da Lumine, aqui na SP Art, e também uma dessas do Nióbio, em edição limitada, também está disponível ali para se contemplar, porque é uma preciosidade, né, Cláudia? Eu acho que ficaram bonitas as que estão lá embaixo. Maravilhosas, né? Esse daqui é um outro projeto feito a pedido da Guta Moura Guedes, que é uma curadora portuguesa. Ela fez uma série que começou antes da pandemia, depois de uma interrupção, acabou que a coisa virou muito maior do que ela era inicialmente, mas são peças... ela estava trabalhando com pedras portuguesas e produtos beneficiados, processados em Portugal. Então, chamou arquitetos, designers, cada módulo era de arquiteto, designer e artista, né? Eu entrei como designer. E isso daqui é um cabideiro, era uma coisa bem simples. A ideia é porque você sempre, quando tem pedra para fazer revestimento de parede, sempre sobram umas tiras, né? Como na madeira também. Então, essa foi a ideia, só de fazer esse recorte e fazer esse cabideiro, que depois deu um filhote, que é um pedaço de parede, e também a gente vai está fazendo ele em madeira. Maravilha. São 2 cavaletes, são coisas assim bem específicas, porque assim, artista tem que ter muita inspiração e o designer tem uma ajuda, porque você tem um programa, tem um propósito, tem uma solicitação. Então, desde a primeira edição da Aberto, que foi numa casa do Niemeyer, que não tinha onde pendurar os quadros, houve a necessidade de fazer esses cavaletes, porque só tinha vidro e não podia furar as paredes. Obrigada, então, Cláudia. Maravilhoso. Aí a gente entendeu um pouquinho dessa diversidade de materiais e criações. Agora eu queria aproveitar para passar a palavra para Luciana, da Vírgula Ovo. Ela, junto, sócia do Gerson de Oliveira, eles... muito da criação deles emerge desse repertório múltiplo que permeia as artes visuais, o cinema, e acaba explorando as técnicas construtivas, materiais. Então, há uma pluralidade muito rica. Eu queria que a Luciana apresentasse um pouco toda essa pujança criativa. Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com esses colegas maravilhosos. E em relação a esses 10 anos da SP Art, acho que para a gente começou até antes, né, Fernanda? Foram vários anos que a Fernanda ainda estava namorando essa ideia e a gente se encontrava para conversar se deveria ter, se não deveria ter, se tivesse, em que modelo. Então, foi toda conversa de anos, assim, até finalmente acontecer. E de lá para cá, que mudança, né? Muito legal participar de todos esses anos. Eu fiz um resuminho, assim, das imagens, tentando abarcar acho que 3 principais vertentes do trabalho, assim, falando bem simploriamente, né? Mas, assim, uma parte mais do mobiliário residencial, o selo Ovo Public, que foi criado para atender uma demanda de instituições, corporativos, etc., e uma parte, sei lá, essa linha tênue, design, arte, etc.
E fiz um pouco, assim, acompanhando alguns materiais, como que a gente lidou com eles. Então, só volta uma. Aí a primeira peça, assim, que a gente fez, que teve uma repercussão maior, foi logo no início que a gente começou a trabalhar. É uma cadeira, se chama Cadê. Ela é de tecido elástico e por dentro dela também são faixas elásticas. O braço também é elástico. Então, é uma peça assim, que brinca um pouco com essa ideia de você olhar e não saber exatamente do que se trata. E a gente fala que é o oposto do postulado da Bauhaus, né? Que a forma segue a função. Nesse caso, a forma não segue a função, porque pela forma você não consegue entender. Você vai entender mesmo pela experiência, a hora que você senta e tem essa experiência do sentar. E daí, na esteira dela, a gente fez a próxima, que é uma mesa, que se chama Mentras Tanto, que é essa mesa que brinca com o espaço negativo, né? Um espaço que nunca é preenchido. Nesse caso, é preenchido, e a forma vai se modificando com a perna das pessoas e tal. Tem esse nome que se chama Mentras Tanto, que em espanhol significa enquanto isso, mas também no português tem esse duplo sentido. E eu acho que ela vai um pouco na mesma vertente da Cadê. Aqui eu quis trazer um pouco do nosso trabalho com acrílico. Acho que essa é a primeira peça, que são esses cubos coloridos de acrílico, que é muito simples, né? São 2 Us que se encaixam. E a gente fez ele de diversas cores, fez com acrílico fosco, com acrílico transparente. E eu gosto porque tem uma simplicidade muito grande, ao mesmo tempo que essa luz ela transforma totalmente o ambiente. Assim. É um drops de cor que transforma onde você está. Pode ser. Aí é um outro uso do acrílico num aparador, que é um aparador iluminado. Então, tentar trazer essa ideia de iluminar um espaço, não só para a luminária, mas também pode estar num aparador, como nesse caso chama aparador ARA. Aqui, essa luminária se chama RGB, que é essa brincadeira do Red, Green and Blue. E eu acho que é a peça que mais traz essa relação com o cinema, de uma certa forma, porque é uma luz com uma cor e que vai sendo... Você pode alternar as cores, né? Pode ser o azul ou o rosa, ou as duas juntas que dão um lilás. Tem outras combinações de cor também. Então, essas peças que se transformam assim é algo que a gente também gosta. Aí, aqui, o biombo de acrílico também, essas sobreposições de cores e tal, que a gente mostrou numa SP Art aqui. E aqui é um trabalho de parede, que se chama Intervalo, que são sobreposições de chapas de acrílico, de novo, essa ideia da RGB e dos biombos, e que, ao final, traz um desenho, eu falo que é uma pintura sólida, assim, feita com chapas. Aqui eu quis trazer um pouco desse selo, né, do Ovo Public. Então, aqui é o campo, que são 5 módulos diferentes que podem ser combinados infinitamente e trazendo diversas formas diferentes, né? Aqui é o paisagem, que é tanto residencial quanto corporativo, e de novo, essa ideia de uma paisagem que é trazida para dentro, ou pelo menos uma ideia, né, do horizonte, dos contornos, que eu acho que é uma ideia cara para a gente também, dessa ideia do dentro e fora, de trazer o fora para dentro de alguma maneira. Aqui é um resumo da linha Ovo Public, que se chama linha OBI, essa linha que tem cadeira, banqueta, banco, mesa, enfim, que a ideia foi tentar trabalhar com um único fornecedor, para ter preços bons, essa simplicidade. A OBI pode mudar. Essa peça também ela é empilhável, então é uma cadeirinha assim, que eu acho muito coringa assim, para diversos usos. Aqui a gente comercializa e produz essa linha do Paulo Mendes da Rocha, que é a linha 22, que a gente acoplou ao selo Ovo Public. A gente fez uma pesquisa de cores também, né? Aqui são as mesas margem, que é essa ideia de trabalhar com 2 materiais, dessa união, que também surge de desenhos à mão, assim, de um outro lugar, né? E aqui também é as mesas margem, mas aqui tem essa ideia de uma dobradura. Essa é a mesa iguais,
que a gente lançou há uns 2 anos atrás, acho que esteve na SP-Art do ano passado, faz 1 ano e meio, mais ou menos. Ganhou o prêmio da LD Decor também, ano passado. E essa ideia, um pouco a vontade de trabalhar com madeira maciça, com essa outra materialidade, fazer uma mesa que tivesse esse espaço ao redor. Eu trouxe essa cadeira para mostrar um pouco também esse outro, quis trazer o caminho do acrílico e o caminho da palha, né? Que aí a gente começa a trançar o assento de uma forma diferente, que a próxima imagem vai mostrar. Você vê que tem uma cruz ali, que é a resistência maior no lugar onde tem mais peso. E depois a gente começou né, teve a cadeira dança, que também traz essa ideia de trançar a palha de uma maneira diferente e sair um pouco da ortogonalidade assim, que a gente vê tanto no design, na arquitetura, e é uma coisa que várias vezes dá vontade de romper com isso. Então, essas cadeiras têm um pouco essa brincadeira do encosto não ser ortogonal, e de cada um dos lados, né, a gente escolhe alguns lados onde sai essa palha 90 graus, formando esses desenhos. E são apresentadas, essa linha ela está sendo apresentada aqui, né? Os biombos. Os biombos e as poltronas, a gente continuou com essa pesquisa das palhas e estão nessa edição. São as últimas imagens. Aqui também eu trouxe, assim, porque eu acho que cada vez mais tem interessado trabalhar não só com uma única peça como um desenho final, mas tentar trazer também outras possibilidades, porque é isso, não achar que uma peça chega porque é a única possibilidade, porque sempre tem várias. É um pouco pensar, sei lá, até na crise, pensar em como é possível a relação entre as peças, e não uma peça única. Faz muito tempo que isso começou a ser uma questão para mim. Então, nessa cadeira, a gente tem 3 assentos diferentes, né? A meia-lua, o círculo e esse ovalado. E tanto o assento quanto o encosto podem ser feitos ou em palha ou em estofados. Então, você acaba criando diversos conjuntos diferentes. Aqui é a série Rio, que a gente mostrou pela primeira vez na SP-Art. Foi, acho que, de todas as edições, a que mais fez sucesso. Assim. Virou um clássico da Ovo já. A gente todo mundo se surpreende ao vê-la, né? Porque eu acho que essa peça, de novo, tem essa ideia de trazer o exterior para dentro de casa, trazer um material que a gente não está habituado a conviver dentro de casa. E eu acho que também tem essa ideia, tem um humor de ser algo que é tão pesado e suspenso de uma forma tão simples e leve, né? E acho que toda vez que a gente brinca com a gravidade dessa maneira, ela traz um humor, né? Como algo tão pesado está simples, suspenso de uma forma tão simples. Essas são as luminárias vela, que também foram mostradas na SP-Art. Eu acho que a SP-Art tem também essa função de pautar os lançamentos, né? Muito. Como a gente sempre sabe que vai ter a SP-Art em abril, você já começa a pensar o que vai ser mostrado na próxima SP-Art. Você já começa com meses e meses de antecedência. Já estou pensando. E essas foram... veio um pouco de uma viagem ao Japão, que a gente viu muitos tecidos. Até teve uma história engraçada numa loja, que a gente viu uma loja maravilhosa de tecidos enrolados, e começou a abrir e colocar no corpo, falando, nossa, mas é maravilhoso, é maravilhoso. E o dono da loja veio e falou, mas o que vocês estão fazendo? Não pode nem mal tocar nos tecidos. Era uma coisa assim, tinha tecidos de 400 anos, ali era um negócio. E a gente ficou vendo muitos tecidos e muito encantados com essa ideia, assim, de simplesmente mostrar um tecido. E fizemos uma grande pesquisa. Tem essa coisa, eu também pinto um pouco, eu gosto muito de degradês, porque eu acho que o degradê é o igual diferente. A cada linha ele é igual, mas ele é um pouquinho diferente. E ao final você tem uma diferença, né? E aí a gente fez essas luminárias. Essa peça é um vaso que eu gosto muito, porque eu acho que ele tem uma síntese assim, do espaço e do tempo, porque ele reflete os 360 graus em torno, e ele está quase como que no meio de um movimento, né? E aqui as poltronas que a gente está mostrando esse ano, porque depois de fazer esse plano de palha, deu muita vontade de fazer 3 planos, né? E essas poltronas, elas podem ser combinadas de diversas maneiras, elas funcionam sozinhas, de 3, de 2.
E aí o biombo, que é a última imagem, que também estamos mostrando nessa SP Art. Que maravilha, obrigada. Agora eu vou voltar com a Cláudia. Queria voltar com a Cláudia. A gente teve que interromper um pouquinho a apresentação dela, mas a gente volta com as imagens, Heloísa. E o vídeo, exato. Então, Cláudia, eu só queria voltar com a Cláudia. Ela agora vai fazer o restante da apresentação, mas eu já lanço aqui a minha pergunta para ela. Porque daí, no final da apresentação, Cláudia, eu queria saber que você contasse para a gente, nesses tantos anos que você está, quais as maiores transformações da indústria e o que você percebe ainda como desafio pela frente. Mas vamos ver o restante da tua apresentação, por favor. Esse daqui é um vídeo de como funciona a luminária a tempo, que está no stand da Lumine. Que ela é manualmente você não só varia a intensidade da luz, como a temperatura. Então, isso você consegue graças a uma indústria muito bem atualizada e com muito recurso tecnológico para conseguir fazer. E, bom, falando dos desafios, enfim, quando eu comecei a trabalhar, não tinha, assim, era um cenário completamente diferente, né? Era começo dos anos 80, como eu falei ali, quer dizer, você tinha a Nani Movelaria, a gente ia produzindo nossas peças aqui e ali, você não tinha, era uma coisa assim absolutamente artesanal, você não tinha uma indústria que produzisse, você não tinha um mercado que absorvesse também, porque tem muito isso. E você não tinha também todos os meios de divulgação, porque hoje as pessoas sabem que tem os designers, que você tem designer assinado, você tem não tinha nem Tokstok nessa época, né? A Tokstok começou depois. Então, era um outro cenário. Eu acho que isso mudou muito. Eu acho que a descoberta das indústrias no Sul, as próprias indústrias passaram porque antes a indústria achava que o designer era um estorvo, porque era muito mais fácil você pegar e copiar um produto de fora do que desenvolver aqui. Desenvolver dá trabalho. Inclusive, certos produtos mais sofisticados, quando eu estava na Escriba, que era essa indústria de móveis, que eles fabricavam cadeiras de trabalho sob licença, vinha a cadeira da Alemanha e demorava muito tempo, não era simplesmente só reproduzir aquilo, porque as condições tecnológicas daqui eram outras, então você tinha que trabalhar com outros recursos, e um mercado também muito menor. Então, eu acho que isso mudou muito durante esse tempo. Eu acho que passaram a ter, no caso, esse é o Banco Dominó, que eu fiz para a Dipot. Esse foi um produto assim, que acho que deu muito certo, porque ele partiu do a primeira peça ele foi feita em madeira, logo na sequência a gente começou a fazer em concreto, porque eu já tinha trabalhado antes com concreto naquele projeto da firma Casa, e a pedra também. Então, é um banco, e ainda por cima, como ele consegue ser usado na área externa, ele acabou dando certo como produto, porque ele é muito versátil, né? Mas é uma peça escultórica também, né, Cláudia? Ela é escultórica, mas ela também ela é confortável, funcional. ela é funcional. Exato. Porque, quer dizer, Então, claro que não é um móvel estofado, mas é um banco, ele tem essa concavidade, que acho que dá para perceber aqui na primeira imagem, que dá um conforto. Então, ele tem. É um banco sem encosto e sem ser estofado. Mas, então, essas duas abertas. E esse é um outro produto. E esse quando a gente pensa em criar, né, a Luciana sabe disso, a gente quer sempre sair do trivial da caixinha. Então, isso, eu pensei em fazer um cabide de pé, mas que não tivesse aquela tipologia do cabide de pé, que é quase como se fosse uma árvore, né? Quer dizer, que você tem as raízes, o tronco e os galhos. Então, eu quis fazer uma coisa assim que fosse muito quase que geométrica, sabe? Quase que como se fosse uma escultura, que não parecesse, porque
essas hastezinhas, elas ficam faceando essa tábua, né? Então, quando você olha, você não vê que é um pouco a ideia da cadeia, né? Você não vê que aquilo é um cabideiro, né? E isso aqui também, eu escolhi essas imagens porque são peças mostradas em condições de exposição, né? Essa é uma exposição feita no ano passado com as minhas peças pela ETEL, lá no Lago de Como, nesse lugar lindo, uma vila do século XIX. Ali em cima não é uma exposição, mas está como se fosse uma situação de exposição. Ali foi uma exposição que eu fiz na Casa Zalzupin também, aquele que tem o fundo de madeira. Isso eram inicialmente bases de esculturas, mas que a base de escultura tem que ser uma coisa muito neutra, porque senão ela começa a confundir a peça que vai em cima, né? E ali também é um banco que eu fiz com uma peça de cerâmica, como se fosse um travesseiro de cerâmica, para essa exposição na Casa Zalzupin. Eu queria, então, aproveitar aqui essa tua deixa e te perguntar, o que você acha ainda que tem como desafio na indústria hoje? Eu acho que o desafio da indústria é sempre ela melhorar cada vez mais, ela receber os designers, eu acho que é muito importante ter um departamento de design dentro da indústria. É a melhor maneira de você desenvolver, porque é uma troca importante, mas você tem que ter uma estrutura lá dentro para ter esse entendimento do produto. Então, eu acho que o desafio é isso. Eu acho que é cada vez mais você conseguir qualidade. Para você conseguir qualidade, você tem que ter bons profissionais, você tem que ter os recursos, né, da indústria para poder investir, né? Eu estou falando isso tanto de indústria como nas marcenarias, como em uma mão de obra que faz não com uma quantidade de produção industrial, né? Mas acho que tudo isso é o desafio. E é complicado, mão de obra está ficando cada vez mais difícil. Fica uma incógnita aí. Aí eu puxo para a Luciana a pergunta, você com o selo da Ovo Public, como equilibrar isso, Luciana? Qualidade e escala. Você me contou naquela nossa reunião com Theo, Cláudia, que a gente teve antes de fazer o talk, você contou uma história interessante de uma indústria. Eu queria que você trouxesse para a gente, familiar, lembra? Da indústria familiar, que você tinha uma relação com essa pequena indústria, acho que era uma pequena indústria, né? Você tinha uma relação, você não lembra? Mas, enfim, eu vou te lembrar, então. Eu queria saber primeiro como fica essa fruição entre a arte e o design, e trazendo aqui da indústria a primeira pergunta, como equilibrar. Na Vírgula Ovo, vocês conseguem equilibrar com a Selo Public. Fala um pouquinho para a gente onde estão esses materiais, por exemplo, a Pinacoteca de São Paulo, vocês têm alguns museus, umas instituições museológicas, e como que vocês conseguem equilibrar, porque a escala, né, e a qualidade do design como a Cláudia falou, é difícil, né, Cláudia? Uma equação ali bem... A gente, com a Ovo Public, a gente conseguiu entrar em instituições muito legais, né? A Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, a Cultura Artística, agora acabamos de entregar mais uma leva. Nossa, tantas que agora eu estou esquecendo. A gente está fazendo os bancos para o MASP. Enfim, várias instituições. Mas o que eu acho mais difícil mesmo é a questão da escala e a indústria, porque você chega em algumas indústrias que são, assim, que teriam tudo para fazer o seu projeto, e eles querem que, sei lá, que você venda 100 cadeiras em no máximo 3 meses, por exemplo. E é uma demanda que você não pode falar, claro, vou vender 100 cadeiras em 3 meses, porque, em geral, isso eu acho tem sido uma dificuldade, assim, porque tem indústrias boas, mas que trabalham às vezes para uma demanda para lojas um pouco inferiores, assim, com peças mais genéricas, digamos assim, com uma quantidade muito maior, uma demanda muito maior. E quando você chega com um desenho novo para fazer,
tem essa questão da quantidade, muitas vezes você não consegue desenvolver. Então, eu tenho achado muito difícil. Eu acho que, assim, as marcenarias que a gente trabalha, as fábricas, todas com problema muito forte de mão de obra, porque realmente assim não existe mais o liceu, não existe mais uma formação, não, né? Muitos marceneiros já velhinhos, os que têm uma técnica maior, os jovens com pouco interesse, né, de trabalhar nessa área. Então, é uma grande questão mesmo, assim, da onde vem... Eu falo, às vezes, que às vezes eu estou chateada com o fornecedor por algum motivo, mas eu chego na fábrica, eu acabo ficando com pena. Porque você vê as dificuldades mesmo, de como essa questão da mão de obra, por exemplo, é constante. Às vezes, pessoas que, assim, por exemplo, os profissionais que fazem os protótipos. Então, cada vez mais, às vezes os outros conseguem reproduzir, mas precisa ter um para tirar o desenho do papel, fazer o primeiro filho. E esses também são mais raros ainda, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio no momento. Tá. Agora, eu vou pegar o gancho Vou fazer essa pergunta do gancho da arte, que eu quero a visão da Cláudia, quero a tua visão, a visão do Theo também, mas vou começar pelo Theo primeiro. É um debate recorrente e um debate, ao mesmo tempo, complexo, como você mesma falou, a gente também falou com a Cláudia, até onde dissolvem-se ou não as fronteiras entre arte e design. Mas eu queria começar com você, Theo. Qual a importância do colecionismo na construção de valor e, ao mesmo tempo, ele funciona como inserção também no campo, o design colecionável, eu digo. Ele também funciona na inserção nesse campo da arte? Como é que funciona isso? Como é que você vê isso? O móvel, quando ele nunca deixa de ter a função dele, né? Acho que a função principal do nosso trabalho como preservador do móvel, de restaurar um móvel, está ali a acrescentar camadas a ele, né? Onde desperta o olhar, a atenção desses colecionadores e interessados nesse campo, né? Da coleção do móvel moderno, não só do móvel moderno, mas como de outras coleções, né? Então, são camadas que são acrescentadas à peça, é isso que dá esse poder, né, dele se tornar colecionável, na minha opinião. E a Theo está atuante nesse mercado como preservar, né, restaurar o móvel, deixar ele ali distante um pouco já desse campo de negócios, né, onde ele é um objeto de comércio, e ele já se transforma, passa para uma apreciação, para despertar um olhar de um campo mais aberto, né? Você contou para a gente uma história de um colecionador interessante. Eu queria que você trouxesse alguma história interessante de um colecionador assim que acabou mostrando para você esse interesse também de trazer isso não só como objeto, claro, de função, mas também para esse campo. Teve 2 momentos na minha trajetória que eu vou contar. Um deles é a mesa dos Alzupin. A gente, em 2023, vem umas curadoras do MoMA, de Nova York, e elas estão buscando e fazendo um trabalho de montar uma exposição no MoMA em 2025. Eles identificam no nosso acervo a mesa dos Alzupin e a gente preenche, né, todos os requisitos, né, importantes para a comprovação da procedência dela, e ela vai para essa exposição. Então, é um exemplo claro, né, a mesa deixa de ter aquela função dela de mesa e ela com outras camadas, não só do restauro, da preservação. Então, ela passa a apreciação de um público e se torna interesse para figurar numa coleção, numa coisa. Em um outro momento, que também aconteceu na SP Art, numa das primeiras edições, veio um cara da Sotheby's e ele propõe na conversa dele esse despertar do interesse do mobiliário brasileiro no século XXI é a grande descoberta, né? Então, eu acho que isso é um começo, né? Essa primeira exposição grande falando do design na América Latina que acontece em 2025 é um ponto inicial, um pontapé aí para a gente cada vez mais se tornar relevante no mercado, não só no Brasil, mas também no mercado internacional.
Agora, queria passar a palavra para a Cláudia. Cláudia, voltar com você nessa nossa conversa. Quando você mostrou algumas das suas peças ali, como o dominó, ou aquela com o Valdic da mesa. São peças assim que a gente vê, claro, a função, mas acho que tem essa... Quase que... A gente conversou uma vez que eu te entrevistei, né? Que tem essa coisa, quer dizer, da arte, de você lembrar de uma exposição, até o espaço expositivo, eu lembro que você tinha lembrado. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso, como que você enxerga, né? Porque a gente tem essas dualidades entre esses limites dissolvidos, como que você enxerga essa fruição? É uma linha muito tênue, né? E elas se confundem, e para cada pessoa uma peça de design ela pode considerar aquilo como arte, como a outra pessoa pode não considerar nada. A gente estava conversando aquele dia, o Jean Prouvé não fez os móveis dele como se fosse arte, ao contrário, ele era uma pessoa que tinha outro pensamento. E hoje em dia elas são vendidas em leilões, em galerias, né? Então, essa coisa da peça que vira peça que é alçada ao nível da arte, até pelo preço que ela atinge, né? Porque ela faz parte de uma história. Eu acho que está muito ligada a uma história, a um contexto. Mas acho que assim, uma cadeira é uma cadeira. E o Donald Judd, que é um artista e que começou a fazer móveis para ele tem uma reflexão que as mesmas peças, ele acha que ele não transpõe. Uma peça dele de parede não funciona como uma mesa. É uma outra coisa. Entendi. E aí ele começou a querer fazer móveis para ele, a procurar móveis, não encontrava, começou a fazer móveis para ele. Então, quando você vê a qualidade da execução, a linguagem e tudo, é a mesma das esculturas, das peças de parede dele. Só que ele diz, mas uma cadeira é uma cadeira. E essa é uma outra... Então, acho que é uma questão de denominação, é uma questão de mercado também, e também é uma questão de... eu estava contando ali, falando das luminárias de Nióbio, quando é uma peça assim, muito elaborada, muito difícil, muito custosa, aí faz sentido você fazer em edição, faz sentido ela ser mais cara, faz sentido você colocar numa galeria de arte, mas eu acho que aí a discussão é meio... Eu acho que tem bom design, tem mau design, tem boa arte, tem má arte. Então, aí cabe a cada um de julgar. Agora, eu complemento com a Luciana, que eu já tinha perguntado, instigado antes. Vocês têm a própria peça, a cadeira Cadê, a Rio, Arranjo, são peças que ficam nesse limiar, elas tensionam, Luciana. Como é que você também... eu sei, é complexa, mas eu acho que é interessante a gente trazer, veja, a visão de cada um para fazer reverberar isso. Como é que você enxerga também? Eu acho que é bem complexa mesmo essa questão. Gosto da ideia bom e má arte, bom e mau design. Acho que é o principal nisso tudo. Mas, é claro, o contexto importa. Esse vaso, por exemplo, espelhado, se ele estivesse numa galeria, ele seria considerado arte. Numa loja de design, ele é considerado design. Agora mesmo, a gente está fazendo uma exposição junto com o Rodrigo Bivar, na Ovo. Rodrigo Bivar e Objetos da Ovo. E essa mesma exposição vai para a Galeria Atena, no Rio, que é a galeria que representa o Rodrigo. E aí, como é que fica, né? As peças da Ovo dentro de uma galeria, como outras vezes já aconteceu, enfim. Eu acho, mas o que eu gosto de pensar mesmo é de pensar a arte no cotidiano, mais próxima do cotidiano, como existe, por exemplo, no Japão, nas sociedades indígenas, que as coisas estão muito mais mescladas. A arte não é esse outro território que está totalmente descolado da vida cotidiana. Né, no Japão, a caligrafia é arte, a comida é arte, os painéis da parede que são trocados, né, tem desenhos maravilhosos, são parede e são quadros. Então, assim, até a Cláudia escreveu o texto dos banquinhos japoneses, dos banquinhos indígenas, que também são isso, que tem uma simbologia fortíssima, né, e que, ao mesmo tempo, são feitos para sentar.
Então, assim, eu gosto muito, para mim, a sociedade ideal seria essa, onde as coisas estariam muito mais mescladas, assim. Agora eu queria fazer uma pergunta para os três e depois eu abro. Eu sei que a gente pode ter passado um pouquinho. Está tudo bem para vocês? Vocês acham que a gente pode continuar? A gente às vezes passa um pouquinho, mas eu acho tão interessante, é tão rica essa troca, que eu acho que para quem escuta também é. Eu queria fazer uma pergunta para os três sobre, assim, agora a gente falando em 10 anos de SP Art, e o que vocês três tiveram aqui desde o começo, né? Estão aí acompanhando essa década de mudanças. Eu queria entender para vocês, cada um de vocês, como que mudou nesses 10 anos a percepção de valor sobre o design. Houve uma mudança de percepção de valor nesses 10 anos? Houve também como que a Luciana, acho que tem uma fala interessante, você já falou antes, mas comercialmente, como que o entendimento também, às vezes uma peça que vende mais surpreende vocês ou não, e o que mais surpreendeu, alguma coisa inesperada nessa trajetória aí de 10 anos? Queria que cada um de vocês pudesse trazer isso para a gente aqui. Não, vou falar uma piada, tá? Fala. Que se torna uma piada, porque quem perguntou não estava com essa intenção. Quando a gente mostrou as luminárias vela, era muito engraçado algumas reações, assim, porque teve acho que 2 que acharam que era mostruário de tecido. Teve uma que pediu para fazer, se dava para fazer uma saia com aquele... Era muito surpreendente as reações, assim, sabe? Uhum. Então é uma coisa até que não valoriza as nossas peças naquele momento, mas que foram meio chocantes para a gente ver essa reação. Do insólito. É verdade, então, cada um pode... Outro pegava assim, o tecido que a gente pensou tanto em como finalizar, e que só seria... E pegava assim, falava, uma toalha de mesa, seria... Então, isso foi engraçado. Não, e no começo eu acho que era muito difícil, porque a gente também estava aqui em cima e as pessoas vinham a feira inteira para chegar no design. E chegavam, assim, cansadíssimas, sabe? Uhum. Então, era difícil, você ficava, assim, triste de ver as pessoas chegando já quase sem energia e sem curiosidade já, porque já tinha passado 3 horas na feira e não queria mais. Então, agora, eu acho que a gente está assim, num lugar muito melhor, com muito mais gente. Tem gente que vem só para ver o design. O design ganhou uma autonomia. Ele não é mais só um anexo da feira, né? Ele hoje... Tem muita gente que fala, eu gosto de ver o design, sabe? Então, assim... E eu acho que a multiplicidade, né? Assim, quantos... Hoje, o design pega, assim... os iniciantes, pessoas já mais consolidadas, diversas, né? A coisa... Transgeracional mesmo, Transgeracional. Né? Acho que mudou muito, assim, o design na SP Art, né? Cláudia. Eu acho, assim, a diferença, pensando no começo da SP Art, você via... eram sempre mais nomes mais estabelecidos, pessoas com mais experiência. E hoje você vê uma garotada que começou a mostrar as coisas há uns 4 anos, 5 anos, é muito pouco tempo, né? Mas acho que justamente por essa condição de ter mais pessoas para executar essas peças, de ter mais mercado, de ter mais atenção, né? Eu acho que mudou muito, está dando muito mais oportunidade para os designers, ver que tem um caminho possível, né? Porque no começo era muito difícil, né? Muito difícil, porque você não tinha... Não, agora você tem agora não tem mais, mas o prêmio do Museu da Casa Brasileira, tinha muitas publicações que incentivavam e que foram dando essa divulgação ao design e também entusiasmando as pessoas para entrar. Bom, há uma carreira possível, né? Teve alguma situação, assim, de alguma dessas apresentações tuas com a ITEL, ou alguma situação, alguma história inusitada, assim, que você lembre? Olha, de pronto? Não. Essa da Luciana não dá para superar. Eu acho até ótimo, porque você pode... Houve um mau entendimento, mas, ao menos, a pessoa não ficou indiferente, né? Então, que já é uma coisa... Theo, agora com você,
Eu queria também saber de como mudou esse tempo todo. Você que está aí há tanto tempo aqui na SP Art também, desde o início. Eu acho que a SP Art ela conquista esse lugar de troca de informação, né, de busca de informação. Ela é um polo que as pessoas colocam na agenda ao longo do ano e além de nós nos prepararmos para estar aqui, o grande público vem buscar conhecimento, né? Muita gente que não tem oportunidade de ver arte e design juntos, é um momento de reflexão, de contemplação. Mas tem uma curiosidade também. Conta. O nosso espaço de design também se torna, às vezes, espaço de descanso para as pessoas que estão visitando a feira, né? Eu acho que tem muita gente que relaxa um pouco no conforto dos nossos móveis. Isso não é uma crítica, mas a gente se torna um lugar de acolhimento também para o pessoal da Ontem feira. foi muito engraçado, que eu estava passando pelo estande da Jaqueline e tem aquela mesa, a primeira peça, né? E tinha uma pessoa sentada na mesa, assim, ó, mas assim, completamente... E a Jaqueline estava num canto que ela não estava vendo. Ela não Aí eu tava falei, vendo. eu sei como é a Jaqueline. Aí o Jaque, eu sei, ela levantou na hora, assim. Essas histórias são as mais interessantes, porque você vê ainda, né, que tem essa... Eu acho que tem um caminho a percorrer e que é interessante também, porque quando você aproxima... Isso era uma coisa também antes... Eu sei que eu estou já divagando aqui, mas é uma coisa que aproxima de alguma maneira, você está aproximando aquela pessoa desse território, né? A Cláudia mesmo falou, vocês todos falaram da arte. Quer dizer, a arte, às vezes, ela pode parecer um pouco distante. Aí, quando você está no mesmo edifício, onde você tem num andar a arte, de repente o design, são essas histórias também que eu acho que fazem a informação circular de uma maneira... Aí você explica que é uma peça de design que tem, né, Luciana? Porque o design é muito mais familiar, por um lado, né? Todo mundo tem uma cadeira, uma mesa, uma cama, né? É algo que todo mundo sabe o que é. A arte já... Ela, assim, mesmo o entendimento, ela necessita um pouco mais, né? Para você entender um trabalho, você tem que ter outras informações, né? Porque a arte está sempre dialogando com ela mesma, enfim. Instigando, O né? design também, mas eu acho que o design é mais próximo, né, das pessoas. Traz essa descontração, talvez. Eu queria aqui abrir... Alguém tem alguma pergunta? Eu não tenho uma pergunta, mas quando vocês falaram do espaço do acolhimento, eu tive uma experiência agora, vindo do Rio para São Paulo. Eu vim no ônibus leito. E eu nunca tinha vindo de ônibus para São Paulo, e muito menos de ônibus leito. E eu vim, e um amigo meu falou, olha, Henrica, a gente vai de ônibus leito e vai ser maravilhoso. Você vai dormir. E é uma sensação incrível, é um espaço maravilhoso, você deita, não sente nada, quando você vê, você está em São Paulo. Eu passei uma noite assim, ó. E era assim. Eu falei, gente, quem desenhou essas cadeiras? Pelo amor de Deus. Porque, obviamente, uma frota de ônibus dessa tem um poder econômico para fazer alguma coisa minimamente melhor. E agora que, por acaso, eu estou aqui, porque a Maria, enfim, me chamou e eu tive essa oportunidade, eu pergunto para vocês, vocês não podem ajudar? Porque... Se nos chamarem, né? Eu sei que vocês fazem coisas preciosas, mas eu acho que seria maravilhoso, né, vocês entrarem e ajudarem para a gente poder ter uma viagem um pouco mais confortável. Olha, mas aí eu acho que... Eu estou falando mais. Mas eu acho que um dos problemas é o seguinte, que designer ficou para essa coisa mais glamourosa. E o design industrial mesmo, você não tem muita gente O Bart fazendo. tentou, né, não Cláudia? Tem, O Bart tentou quando Bart abriu o tentou, MASP. As escolas de design tentaram, mas você não tinha mercado, você não tinha... As pessoas iam, batiam na porta, tentavam, mas ficou uma área sem muita divulgação.
E você não tem gente, quer dizer, acho que eu não conheço. Baba, você conhece quem se dedica a esse tipo de design mais, sei lá, desde os aparelhos. Na época que eu estava na faculdade, era assim, na Faculdade de Desenho Industrial no Rio de Janeiro. Não tinha indústria, mas no Rio. O Rio já tinha deixado de ser capital, não tinha mais uma vocação. E dos únicos lugares que empregavam designers era a fábrica da Consul, Santa Catarina. Não tinha um carioca que quisesse ir para lá. Não, porque ninguém queria nunca sair do Rio. Não, tinha pouquíssima gente que ia, ficava pouco tempo, voltava. Você tinha... A escola treinava para isso, incentivava isso, mas poucas empresas absorviam e poucas pessoas queriam se dedicar a isso. Me lembro, tinha concurso de equipamento hospitalar. A gente era treinado para fazer isso, e isso era um valor. Você era um aluno competente se você se dedicasse a isso. Isso que eu faço hoje, na minha época, era assim, era crime, sabe? Trabalhar com artesanato, marcenaria, tudo. Então, eu acho que desafio é uma coisa que falta da mesmo. indústria. Como urbanismo para o arquiteto, Exato. exatamente. Excelente a sua colocação. Exato. Eu adoro pensar nisso, que a gente faz coisas assim para sentar, para comer, para dormir, que você está num lugar muito íntimo, né? Das pessoas, assim, dentro das casas, nesse lugar que a casa é meio uma intersecção entre o eu e o mundo, assim, né? É um pouco uma casca. Então, eu acho muito legal de atuar nesse espaço, sabe? Eu queria fazer um comentário sobre aquela questão que especialmente a Luciana levantou, mas que atinge a todos que estamos aqui, que é essa questão da arte e do design. Na verdade, o que resulta, o produto final, tanto do design como da arte, tem um nascedouro que é comum a ambos, que são os processos de criação, de invenção e de descoberta. É por isso que a fronteira, de fato, é tênue. A gente tende a querer classificar, mas não precisa. Porque é o resultado do mesmo Talvez processo. o mercado precise, né? O que eu acho mais legal mesmo da criação, como a Célia falou, é que eu falo assim que a criação ela é o oposto da morte, de uma certa forma, porque a morte é algo que existe, deixar de existir. E a gente fica completamente, né, é algo muito que é impossível de fato compreender, né? E a criação eu acho que é o contrário, é o que ainda não existe começar a existir, é o processo inverso mesmo. E eu acho que ele traz o mesmo magnetismo, a mesma incredulidade, a mesma, né, fantasia da morte, assim, é o outro lado, né? Com essa fala belíssima e poética, eu queria aqui finalizar, agradecer a todos, principalmente a esses grandes nomes que contribuem para a história do design brasileiro. E queria agradecer a todos aqui também que acompanharam a gente até aqui. O meu muito obrigada à SP Art, Fernanda Feitosa, toda a equipe, Tamara. E até a próxima, gente. Obrigada.